Boa noite, senhores. Iniciamos a nossa web do dia 20 de outubro de 2022 para o evento 798171 na UC de Comandos Elétricos. Então, pessoal, a gente virou o módulo, né? Conseguimos aí vencer o primeiro módulo, que é um dos módulos mais longos, né? Que mais tem os Cs, consequentemente mais tem atividades. E agora a gente vem para o segundo. Aproveitar e mostrar para vocês aí. Não sei se todo mundo tem acesso. Deixa eu abrir aqui, mostrar para vocês como que vai ser esse módulo. Segundo, todo mundo está vendo a minha tela? Sim. Certo, a gente veio de informática básica, metrologia, desenho, eletrotécnica, fundamentos de refrigeração e climatização residencial. Então, nós tivemos 6, né, os Cs. Nesse segundo módulo são só 4. Então, são comandos elétricos, termodinâmica, mecânica dos fluidos, instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização. Realmente, que o comandos elétricos linka muito com a eletrotécnica que a gente falou. E aqui vem as duas matérias que, pelo menos no curso, quando eu fiz, eram o terror, que é termodinâmica, né? Na área térmica é a matriz e a mecânica dos fluidos, comumente chamada de MECFlu, né? Que é a abreviação. E aí são duas matérias realmente que, durante a graduação, elas tinham um peso muito grande, né? E até a questão de contas e tudo mais, mas aqui a gente vai trabalhar muito com conceito, justamente para a gente entender o que o nosso equipamento principal, né, que são os climatizadores, câmaras frias aí, refrigeradores, fazem, por que que eles fazem, como funciona, então aqui vai linkar, né? Espero conseguir trazer para vocês aí com clareza nas dessas dos UCs aqui de termo e de MacFlow, que a gente linke, né, os conceitos da área térmica com o que o nosso equipamento oferece, né, de benefício para os usuários. Mas voltando aqui ao nosso assunto de comandos elétricos, né, foi ajustada a sala, mudou, começava no dia 6 de outubro, né, e mudou e começou ontem. Então, só deixar aqui ajustado com vocês, né, o término dessa sede é 17/11, são 3 atividades e nós teremos 5 webs, né, com 3 momentos presenciais. Então, nesse sábado aqui você já tem um momento presencial. Depois no dia 5 e posteriormente no dia 19. Link segue no mesmo local. Aproveitar aqui e mostrar para vocês. Na biblioteca tem esse vídeo aqui, ó, que foi a primeira web que eu dei. Justamente no cronograma antigo falava que começava no dia 6 e eu gravei a web. Então, o Wellington já viu. Quem mais já assistiu esse vídeo lá? Alguém já assistiu ele? O Wilton, Hélio, o Lucas? Ainda não, professor. O professor Everton, eu só comecei e parei. Certo. Eu assisti. Assistiu, né, Lucas? Não tem problema não. O Wilton e Hélio. O Lucas e o Wellington já adiantaram aí. Mas é bom vocês assistirem, que é um conhecimento básico para o que vai ser abordado, né, no próximo encontro. Então tá aí já disponível, né? Não, sim, nós vamos assistir, sim. Só tira uma Essa... dúvida. Sim, Essa questão dessa aula tá no cronograma aí, ela dá 7 até meio-dia, sabe que vai ser aí? das 8 ao meio-dia, é o que está no Isso, cronograma, né? é nas 8, na verdade. Isso. Como vai ser? Eu vi só que vai falar sobre os tipos de partida dos motores, né? Vai, se não me engano, vai chegar até ou exemplificar, não sei se como tá a bancada lá, mas até chegar a fazer o esquema, né, no painel. Ah, sim. É justamente, mas os nossos equipamentos hoje em dia já tem que dar uma atualizada nisso aí, né? Que hoje em dia tá partindo só no inversor, né? Essas questões de partida de motor aí vai ficar muito para outros mercados, né? Os nossos de climatização, assim, quando forem muito grandes, né? Apesar que acho que até os muito grandes, eles também têm um sistema de partida controlado, né? Seja um soft, antigamente, hoje inversor. Realmente eu acho que vai ficar difícil, assim, vai sumir muito do mercado esse tipo de partida aí que a gente tinha antigamente, é direta, né? Que é o que acontece nas nossas máquinas menores. Estrela triângulo, que no nosso caso, eu não lembro de máquina que parte desse jeito, e vai tudo mesmo para o soft, que também já está em desuso, e o inversor.
Professor é o principal aí do mercado. Mas voltando então, esse eu pedi para você assistir esse vídeo para ficar já embasado para o nosso primeiro momento presencial. E quais são as atividades dessa nossa nova SAP? Vou abrir aqui para a gente comentar junto, né? Seguir aquele mesmo método de trabalha primeiro as SAPs, vem com as habilidades e competências e no fim próximo, mais ao fim, a gente vem com as aulas de dúvida. Então, aqui a nossa primeira atividade é faça o levantamento dos aparelhos eletrônicos ou elétricos e eletrônicos de sua casa. Extraia as potências nominais de cada um e faça o dimensionamento dos condutores de sua residência, conforme NBR 5410. Faça as considerações necessárias de acordo com a norma, né? Utilize os materiais disponíveis na biblioteca para auxílio da resolução dessa atividade. Então, aqui é um algebrismo. Se eu não me engano, a gente trabalhou na UC de eletrotécnica, não chegou a trabalhar? Como que selecionava esses condutores? Alguém tem lembrança? Sim, foi a primeira atividade feita em sala. Foi a primeira atividade. Então, aqui tá tranquilo, né? Vamos relembrar aí, fixar, né, esse conteúdo e a gente vai ter os nossos desenvolvimentos para falar sobre isso. Mas essa primeira aqui tá tranquila. Pro nível de vocês aí, que a turma já alcançou, né, tá sossegado. Segundo aqui é dimensionar fusível, relé e contator para os motores. Aqui tem, né, um catálogo para obter os dados, né, dimensionar os fusíveis para proteger o motor da VEG 5CV, 200 volts, 60 Hz, né, categoria ou 4 polos, né, supondo que o tempo de partida seja de 5 segundos na partida direta. E aqui ele já traz o algebrismo. Ah, tá certo, ele traz um exemplo, né? O algebrismo que faz para esse caso de exemplo. E depois vem 5 questões aí para cada um dos tipos de motores, né? Só um segundo. Só um segundo, pessoal. Mais um segundinho. Uma tosse chata aqui, vai chegando o fim das webs, vai sumindo a voz. Mas vamos lá. Então, são 5 motores, né? Casos diferentes, para a gente fazer o mesmo que o exemplo trouxe, né? Selecionamento fusível, relé e contator. E a última atividade que nós temos, né? A gente vai fazer no CAD-Simo. Então, é simular o circuito no programa do CAD-Simo. Circuito aqui, a gente vai fazer ele, né? Um não, primeiro simular os dois, segundo simular esse aqui. Algum de vocês aí já trabalhou com CAD-Simo? Pelo silêncio, eu creio que vocês estão me ouvindo, né? Só confirmar que Sim, sim, estou tá ouvindo, ouvindo, professor. tá. Não, Tá. então beleza. O CAD-Simo é E um. Pode só uma falar, coisa, Wellington. professor. Eu baixei essas terceiras SAP aí, Sim. mas o que acontece? Ele tá ilegível lá, está corrompido, não sei. Ele tá só no começo, tipo esse que o senhor tá vendo aí, ó. Uhum. E aí, Ele, essa parte dos desenhos aqui não estão não, aparecendo? não tá aparecendo. Tá aparecendo tipo aqui, ó, esse desenho à direita aí, ó. O que Uhum. acontece? Aparece o começo dos botões ali, no caso, o desenho dos botões, mas a linha não aparece. Não sei o que aconteceu. Corta, né? É tipo um zoom, como se tivesse focado só num pedacinho aqui. Isso, mas não E aí aparece corta. o desenho. Estranho, hein? Eu posso fazer o seguinte para o seu caso, fazer o download aqui e te encaminho. Vamos ver se eu consigo encaminhar no chat e vocês baixam. Vamos aproveitar e tentar resolver isso agora. Deixa eu ver Sim, aqui o pode mandar. chat. Será que esse chat vai arquivo também? Vai.
Beleza. Então, aqui com essas 3 atividades, a gente soma os nossos 49 pontos, né? E os 51 costumeiramente vem do momento presencial, certo? Então, aqui tem todas as nossas atividades. Creio que agora vocês já estão mais safos na plataforma, né? Já está no módulo, no segundo módulo, que a gente chama de específico 1. Então, eu creio que com a plataforma todo mundo já está familiarizado, certo? Então, coloquei lá. Depois você me dá o feedback aí, se dá para Não tá, baixar ou não. tô baixando aqui. Show, mas tá todo mundo familiarizado já com a plataforma, né? Alguém ainda precisa de ajuda com relação ao acesso a alguns pontos? Tá tranquilo? Da minha parte, tudo certo. Fechado, então. Então, bora para nossa web. Ô, Lino, ia falar? Pode ficar à vontade, meu rei. Não, ok, tá tudo bem. Tá bem também, né? Show de bola. Deixa eu abrir aqui a nossa web de hoje. Lino, creio que você tenha entrado depois. Tem um vídeo lá na biblioteca para assistir, que foi um web que eu gravei esperando que ia começar antes. Só um segundo. Vai ter um vídeo lá que vai falar sobre tipos de partido Você abriu a carta aqui, ó. Ó a carta, você abriu a para o carta. momento presencial que vai ocorrer Volta ali, volta no ali. sábado, nesse sábado já. Mas como abre a carta? Ah, Como abre peraí, volta, vai pro chão. Vai pro chão. Então vamos lá, todo mundo tá vendo bem os slides aí, tá aparecendo para todo mundo. Sim, tá. Tô tentando abaixar aqui, não baixei não, professor. Não tá baixando, não? Não sei se é o computador, para que tem abrir na área, vai abrir na área de trabalho, baixar também, né? Não dá pra baixar, não. Aí não baixou também, né? Ah, não deixa eu baixar? Não. Vou compartilhar com vocês aqui. Para mim aparece bem aqui, ó. Compartilhar a tela. Cadê? Aqui. O meu aparece nos 3 pontinhos aqui no canto. Isso aqui não aparece para vocês, né? Não aparece, mas só que quando você clica nele, Não aparece tem baixar. abrir, baixar, copiar. Aí clica em baixar. Word aplicativo na área de trabalho. Abrir o Word. Ok, mas não abre. O meu foi direto para minha nuvem. Eu acho que talvez, não sei se estão, porque estiver assistindo pelo computador e não tiver conta, né? Às vezes por não estar logado, pode ser que não Não, libere. mas não tá funcionando, não. Tá Não baixando. tá, né? Não. É estranho. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar algo. Eu não consegui resolver aqui, não. Não sei. O meu acesso talvez seja diferente de vocês, né? Por eu ter postado o documento. Mas eu posso te mandar por e-mail, Wellington. Ok, mas às vezes o pessoal também aí não tá abrindo, será que tá? Se alguém puder testar lá, pegar lá na plataforma, baixar no computador e ver como que tá ficando a imagem, só para ter noção se foi algum problema técnico lá com o nosso colega ou se realmente o documento está divergente. Até o final da aula, se alguém puder dar esse feedback aí, eu agradeço. Então vamos lá, né, para nossa primeira web aqui nos diagramas elétricos, né? Onde que vem esses diagramas elétricos? A gente viu lá diagrama de potência e diagrama de comando naquela web que está gravada. É basicamente qual é o escopo a montar, é como se fosse um mapa, né?
Assim como a gente tem as plantas, quando a gente viu lá desenho técnico e tudo mais, como se fosse qual é o projeto daquela máquina, como que ela é ligada, qual que é o diagrama que ela funciona. Então a gente tem diagramas tanto de potência quanto diagrama de comando. Potência é muito mais ligada à questão do caminho que a fase, né, que a energia elétrica faz, desde a rede lá que você vai alimentar, né, que vai ser a rede da concessionária, uma tomada, ou o quadro lá no barramento no quadro, dependendo, né, ou o diagrama de comando, né, de potência com relação à alimentação até chegar no componente, seja um motor, que a gente usa sempre de exemplo, e o de comando é qual a lógica que vai ser feito para aquele equipamento funcionar e operar. Então, por exemplo, você vai passar um timer, né? O timer ele não tem uma função de potência, mas ele tem uma função de comando, uma contatora. A contatora faz parte, assim, eles fazem parte dos dois esquemas, mas a contatora tem a função de potência, né? Então, isso vai, como falei, esse diagrama vai parametrizar você a conseguir fazer a ligação desse equipamento, a instalação dele, né? Então, os desenhos apresentados nesse diagrama utilizam a linguagem visual universal, em que a escrita pode ser diferente, porém o fundamento do diagrama não terá diferenciação. Então, é basicamente como a gente via lá no desenho técnico, né? É para ter uma linguagem onde em diversos locais do mundo a gente consiga fazer esse entendimento. Tem alguns países que adotam, né, simbologias diferentes, mas o esquema em si todo é para ser bem parecido. Então, aqui é uma representação de diagrama elétrico, só que aqui gigantesco, né? Nem sei que equipamento é esse, tem diodo, tô vendo resistência, tô vendo indutor, tô vendo diverso, né? Aterramento. Então, um diagrama elétrico, né? E esses diagramas são representados por simbologias, né? Então, a função da simbologia é representar os componentes e as suas relações na aplicação em diagramas elétricos e desenhos técnicos, né? Assim como a gente viu lá nos desenhos diversas simbologias, né? Aqui também não é diferente. Então, as informações descritas permitem saber a distribuição da carga, o percurso da instalação, os condutores de energia, e etc. Essa simbologia pode ser empregada nos setores industriais, comerciais e residenciais, ou ainda em outros, né, onde a perfeita execução e eficiência elétrica necessitem ser bem detalhados por meio de esquemas. Então, os tipos de diagramas, né? Diagrama funcional, unifilar, trifilar, multifilar. Então, o diagrama funcional, esse aqui, né, comumente utilizado como referência de uma parte da instalação elétrica onde se encontram os condutores e componentes que estão ligados em um circuito. Então, acaba que esse é mais... Aí, ó, o diagrama funcional favorece a interpretação clara do funcionamento do circuito. Porém, esse modelo de diagrama não demonstra com exatidão o funcionamento e posicionamento dos componentes. Então, ele acaba sendo muito mais didático. Um segundo. Ele acaba sendo mais didático, algo para você ali conferir rapidamente. Ele não tem essa exatidão de posicionamento e tudo mais, mas você consegue ter o visual. Você tem um visual, né? Que é límpido, o que está acontecendo ali. Tem um contato, normalmente aberto, normalmente fechado. Tem um ponto que vai consumir essa alimentação. Está sendo alimentado pelo fase, pelo neutro, então assim vai. Esse é o diagrama funcional. Temos o diagrama unifilar também, né? Que é desenhado sobre a planta arquitetônica e traz informações sobre os dispositivos e os percursos dos condutores em suas posições físicas. Então, ali você vai ter um posicionamento, por exemplo, do eletroduto. Qual que é a bitola desse eletroduto? Quais são os condutores que passam nesse eletroduto? Ah, estou ali no meu quarto, tem um equipamento de ar-condicionado. Qual que é o caminho que ele faz na sua casa? Se você precisa fazer uma manutenção, conferir. Então, esse diagrama unifilar é basicamente para isso. Então, ele acaba identificando ali, né? O diagrama tem a finalidade específica de identificar quantos condutores percorrerão determinados eletrodutos e ainda quais são os seus trajetos, né? Então, tá aqui. Lembra muito o que a gente comumente chama de planta elétrica, né? Planta elétrica aqui desse cômodo. Tem o ponto de iluminação no meio. Tem aqui o quadro de distribuição de carga, né? Passa pelo primeiro eletroduto aí, o circuito 1, 2 e 3. Circuito 1 já, a gente já vê que é a denominação. Aqui é o Azinho, é o acionador, né?
o botão que vai acionar essa lâmpada. Circuito 3 tem duas tomadas aí médias de 600 VA. Circuito 2 tem tomadas baixas, né, de 600 VA também. E aqui indica juntamente os condutores, né? Então tem esse primeiro risquinho aqui, os três riscos, né, neutro, fase terra, e embaixo o condutor de 2,5. Em cima o número do circuito. E assim segue. Então aqui, ó, tá indicando, né? O ponto de luz incandescente, condutor paralelo three-way, porque eles são dois pontos, né, para ligar. As tomadas, né? Piso acabado, 300 milímetros de piso acabado são 30 centímetros, a outra 1,30 m, quadro de distribuição. As linhas dos eletrodutos, você pode reparar também que quando é traçado esse eletroduto, né, na planta ele sempre não é uma reta, né? Quando a gente instala ele, geralmente ele vai retinho, não vai? Quem já fez instalação elétrica aí? O eletroduto vai reto porque é a menor distância, né? Você gasta menos Tá me material. escutando aí, Everton? Sim, Hélio. Ó, o meu que travou, só tá na página 7 aí. Você ainda tá nessa página? Estou na 7, no diagrama elétrico mostrando uma planta elétrica. Não, o meu que só tá parecendo diagrama. Ah, mas não tem nada desenhado, não, só tá escrito. Não, tá desenhado. Deixa eu ver aqui. Vou Não, voltar uma e vou para frente de novo. Voltei uma, que é a 6, agora eu passei para 7. não, o meu tá travado. Só vê as páginas mudando, mas não muda nada. Eu vou sair e entrar de novo. Não, aí tá escrito slide. O número do 7 de... slide de 7 de 15. Tem que clicar em cima de apresentador aí. O meu deu esse negócio também. Deixa eu ver aqui que talvez mude as configurações. Muitas vezes... Agora apareceu aqui pra mim. Só clicar no apresentador lá. Não, agora ok. Voltou? Valeu. Show de bola, então. Então vamos lá. Então aqui tem o nosso diagrama, né? Você pode reparar aí, quando a gente instala os eletrodutos, a gente pelo menos instala eles retos, mas eles são, como fala, projetados aqui na nossa planta, sempre tortos, né? Justamente para não confundir com as linhas de alvenaria, né? De divisão. Se a gente fizer no CAD lá, que a gente lotou no nosso primeiro módulo, né? A gente ia utilizar layer diferente. Quem lembra lá dos layers? Todo mundo lembra? Lembra? Das camadas, né? Que chamam de layer. Então aqui a gente já faria com um layer diferente, né? Mas quando projeta, igual aqui, precisou botar no preto e branco, e aí tem essa questão. Então toda vez que vai projetar, você tá lá, vou fazer a instalação aqui dos meus. Cheguei no local, vou fazer 20, né? E o pessoal quer que confere, pode ser um croquis mesmo, feito à mão. Então sempre esse desenho faz do eletroduto ele em um formato de curva, para justamente não confundir com a alvenaria que são linhas retas, né? Então, a gente viu o diagrama funcional, diagrama unifilar, aqui o diagrama trifilar, né? Aí já tem os diagramas tanto de potência e de comando. Então, representa no sistema elétrico cada uma das três fases de um circuito ou sistema elétrico e as suas derivações correspondentes, né? Esse modelo de diagrama é utilizado normalmente em sistemas de comandos elétricos e equipamentos trifásicos. Então, aqui a gente tem o primeiro diagrama, né? O diagrama de potência, tem ali fusível lá em cima, tem contatora, tem resistência, tem contatos ali normalmente abertos, tem relé termomagnético, e do lado tem os mesmos, não todos os mesmos elementos, né? Mas com a representação da lógica, como que é feito o comando, né? Do lado direito, que é o diagrama de comando, justamente quais são. Vou lá na minha contatora, ó, o 13 e o 14 é um contato normalmente aberto, que vai ser, como fala, eu vou colocar os meus condutores, né, para fazer a ligação. E assim vai. Então tem marcado as posições que nos elementos você chega lá e faz a montagem, a instalação. Então o trifilar acaba mostrando de forma mais precisa as posições. E ele fica muito mais poluído também, né? Não fica tão simples de fazer o entendimento dele. Seguindo, tem um diagrama multifilar, né? Identifica claramente uma instalação elétrica, apresentando todos os seus condutores e elementos, representando os componentes da instalação e a posição correta de cada um deles. Esse diagrama é utilizado com muita frequência na representação de circuitos e instalações elétricas de máquinas. Então, a fase ali, né? O retorno, o neutro, e tem um ponto de iluminação de 120 watts. Esse seria
ou multifilar. Acaba que vai aumentando, né, o número de elementos dentro desse diagrama, mas o mais utilizado mesmo é o trifilar e o nosso unifilar, né? Esse aqui das plantas e esse aqui dos comandos, né? Comando e potência. Nas máquinas a gente vai ter isso, né? Então, sempre que você pegar lá, chegou numa máquina que tem um diagrama, você vai encontrar isso aqui. E mesmo as máquinas maiores, né? Trazem mais essa informação. Creio que até split, né? Nas tampinhas lá você encontra o diagrama. E aqui, quando você vai executar, né? Você vai executar uma instalação lá, você vai pegar isso aqui para entender qual que é o caminho que você vai fazer, percorrer para levar o seu condutor, né? E alimentar o seu equipamento. Então, aqui a gente parte para simbologia, pela NBR 5444. Então, aqui é a simbologia de massa, né? Ou terra. Geralmente a gente costuma chamar de terra, né? Que é o aterramento da sua instalação. Fusível, né? Ela também sai começando a ficar em desuso. Ligação delta, que a gente viu lá no estrela triângulo, né? Então, estrela é essa aqui do Y e o triângulo já é essa aqui de cima, né? Então, partida estrela triângulo ou Y delta, né? Você comumente encontra esse desenho aqui, ó. O Y, uma barra e o triângulo, né? Você vai nos motores. Temos ligação estrela com neutro acessível, ligação em V, o triângulo aberto, isso que eu nunca vi sendo utilizada. As bobinas, relé, né, com retardo, relé bimetálico, que foi que a gente viu lá no nosso trifilar. Relé eletromagnético sobrecarga, botoeiras, né, normalmente fechada. Botoeira normalmente fechada com mola de retorno. O NF, né, que é o normalmente fechada. Ou a gente encontra, dependendo do equipamento, NC, né? O NC também significa normalmente fechada, que está em inglês, né? Normally closed, né? Então, NC ou NF, normalmente fechada, né? Aqui o terra, então já tem um diferencial. Eu já retiro o que eu disse primeiro. Aqui simbologia de massa e aqui o de terra, né? Justamente o de massa, então a gente dificilmente vai encontrar. Vai ser essa simbologia aqui. Tem menos traços abaixo, né? Os traços são diferentes. Então, aqui a massa está representando o chão, né? No caso, ou algo que vai poder ser um anteparo. No nosso é mais difícil encontrar. E aqui sim é do terra. Então, retificando, pessoal, que eu falei antes. Um contato normalmente aberto, NA, né? Ou em inglês vai ser NO, né? Normally Open. Então, tem essas duas funções. Normalmente fechado, tripolar normalmente aberto, disjuntor, né, com elemento magnético, pressostato aqui, ó, isso aqui já é mais comum a gente encontrar nos nossos diagramas, né, pressostato, a simbologia dele aqui, interruptor ativado por alteração de temperatura, que é de certa forma, o termostato vai fechar um contato, né, pode ser um relézinho de contato seco, então, o termostato vai mandar um sinal, então tem um interruptor ativado por alteração de temperatura, essa representação aqui. E o último, né, que é uma lâmpada, uma sinalização, é um ponto luminoso aí. Então, são esses as nossas simbologias, né? Além da representação simbólica dos elementos, ou de componentes do circuito de comando elétrico, há ainda a representação literal, que corresponde à numeração dos contatos, seguindo um padrão de acordo com a 5280, certo? Outro ponto importante, aqui, ó, terminais de força, né? Quando a gente chegar no nosso contactor. Então, é circuito de entrada, sempre aqui, ó, 1, 3 e 5. E os terminais de saída, né, também de força, são 2, 4 e 6. Se a gente voltar, vou voltar aqui com vocês, no nosso diagrama trifilar. Vocês vão ver 1, 3 e 5 para entrada, 2, 4 e 6 para saída. Deixa eu encontrar aqui. Tá aqui, ó, 1, 3 e 5, 2, 4 e 6 no nosso diagrama aqui. Então, para entrada e saída, tem essa numeração. Contatos auxiliares, 1 e 2, 1 para entrada e 2 para saída, quando forem normalmente fechados, e quando normalmente abertos, né? 3 e 4, 3 para entrada e 4 para saída.
e os relés e contactores, né, que são os terminais da bobina A1 e A2. Então aqui, ó, representação da figura, né, contactor aqui, ó, bobina A1, A2, tá lá. Os contatos 1, 3 e 5, né, são os principais de entrada, 2, 4, 6 de saída. O 13 é para o contato auxiliar normalmente aberto, né? O 14, saída desse contato auxiliar normalmente aberto. O 21, então o que que representa esse 1, 2, 3 e 4? Já o começo, né, da numeração. Então, 13, a gente pegar entrada, força, né? E é um contato auxiliar normalmente fechado. Vamos ver se é isso mesmo? Não, já não deu certo. Normalmente aberto, 13. E o 14 normalmente fechado. Então seria a numeração final. Por ser auxiliar. Agora me deu uma dúvida, hein? Vamos lá, voltando. Aqui, vamos pegar o conceito. Alguém tem. Vamos lá. Terminal de força, 1, 3 e 5, entrada, né? 2, 4, 6, saída. Para força. Quando auxiliar 1 e 2, quando for entrada, né? Normalmente fechada, auxiliar 1. E lá é uma entrada normalmente aberta, então 13, né? Que é o 3 e o 4. E depois os relés. E aí vem. Então, voltando. Pode falar, Wellington. Mas geralmente eu creio que é olhado só o final. O final, né? No caso, o 2, o 13, 14, 21, 22, é quando tem mais de 2 auxiliares, mais de um auxiliar. Porque exatamente, quando a gente encontra 13, 21, é sempre nos contatos auxiliares. Não são nos principais. Esse 1, né? Deixa eu ver o que ele vai representar pra gente. O final, né? Exatamente. 1 e 2, contato normalmente fechado. E aqui está aberto. Então, 13 e 14 é a simbologia. 13 é contato auxiliar, normalmente aberto. E o 14 é a saída, né, do contato auxiliar, normalmente aberto. 21 já é a entrada de um contato auxiliar fechado. E o 22, a saída de um contato auxiliar, normalmente fechado também. Então, perceba na figura apresentada a numeração de um contentor de potência que possui dois contatos auxiliares. É justamente isso mesmo que trouxe. Então, esse é o primeiro contato, né? Por isso um na frente, e aqui o segundo contato auxiliar, por isso dois. Então tudo isso aqui faz parte do mesmo componente, como o Wellington bem disse, né? E a gente confere justamente o segundo número. O primeiro é só a ordem, né? E o segundo é para identificar se é entrada de um normalmente fechado ou normalmente aberto. Assim segue. Então vamos aqui, ó. Ah lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É justamente a ordenação. Então aqui, ó, 13, 23, 33, a gente já sabe que como o final é 3, né? É uma entrada, porque os números ímpares, né, são as entradas. E por ser 3, a gente já sabe que é normalmente aberto. Então, consequentemente, normalmente aberto, a saída dele já tem que ser um 4, né? O número 4. E aqui os contatos fechados, né? Que é o quinto contato auxiliar. Um contato normalmente fechado. Então é o número ímpar, o 1 por normalmente fechado e o 3 por normalmente aberto. E a saída, normalmente fechado 2, normalmente aberto 4. Acho que agora ficou mais claro como essa questão da nomeação desses contatos auxiliares. Então, alguns símbolos literais também, né? De acordo com aquela norma citada, 5280. Temos o F, né? Que é para dispositivo de proteção, fusível, para-raio, relé. Tem H, sinalização, né? Indicadores acústicos e óticos. K, para contatores. Esse aqui a gente costuma ver muito nos nossos diagramas, né? K1, K2, K3, dependendo do número de contatoras. O que é dispositivo de manobra para o circuito de potência, mais comum quando a gente vê disjuntor. O S também, né? Que aí já são como fala, botoeiras. S1, S2, então as botoeiras dispositivos de manobra, né? Seletores auxiliares. E o T para transformadores. E além disso vem todas as abreviações agora, né? IN, corrente nominal. IE,
a capacidade do contator, né? Do contator, IP, né? Que é a corrente partida do motor. Quem já pegou o contactor aí já viu essas siglas lá, né? Justamente que ele traz todos esses dados. Ali a relação, né? O fator entre corrente de projeto e corrente nominal. Boa noite, Cristiano. Bom demais. O IP, né? Corrente de partida do motor. Ou pode ser corrente de projeto também. Já é comum ver. IF, né? Corrente que o fusível suporta. A máxima, né? Corrente máxima do fusível para contactores e relés. Tempo de partida TP. E assim vai. Todas essas simbologias que eu queria mostrar para você. Cadê? Não tem aqui o partida estrela triângulo, que é o Y e o delta. Aqui, ó, corrente no contactor tem IK1 e a simbologia de corrente, né, como a gente viu lá em eletrotécnica. Tem esse K aqui que é fator de redução de tensão, mas é mais comum a gente ver K de contatora. E S, né, corrente no secundário, e aqui já entra algumas abreviações que já não vão ser tão comuns no nosso dia a dia. Então aqui, ó, como adiantei, né, diagrama de potência, tem aqui o nosso seccionador, né, Q1, vamos voltar lá para a gente ver aqui que é o que. Quem lembra o que? Dispositivo de manobra. Ah, já está aqui do lado, né? Ia testar aí a memória de vocês, mas o que é dispositivo de manobra? No seccionador, né? Então, o disjuntor é o que? Disjuntor tripolar, né? São 3 fases. E aqui no nosso desenho de comando, aí já é um disjuntor bipolar, 2 fases. Aqui em Goiânia, eu creio que é muito difícil encontrar sistemas bipolares, né? Justamente pela nossa monofase que já é C220. Tem um relé térmico, né? Relé era o F, está aqui embaixo representado. Olha a diferença da representação aqui no nosso diagrama de potência. Mostra ele ocupando ali, né, as 3 fases. E no comando aqui já mostra ele diferente, ó. Qual é a entrada e saída, né, desse sistema para ele fazer esse controle, no caso ali de evitar, né, desgastes aqui por temperatura, né? Geralmente eles são termomagnéticos, né? O desgaste que vai tendo por ter uma corrente acima, vai a, a bobina, né, vai mudando com relação, tem a temperatura também que chega, dilata e ele movimenta, e tem a bobina que gera um campo elétrico também que, dependendo da intensidade desse campo, ela também abre, né, que no caso fica em contato aberto lá e você não aciona o seu equipamento. Tem contactor que é o K, né, tá representado ali também. Temos as botoeiras, né? Aí botoeira já aparece só no diagrama de comando, né? A gente já não tem ela. Eu não estou vendo aqui como a botoeira aparece na potência, porque ela não interfere, né? Na questão do caminho da nossa corrente. E os motores, né? Que são M, né? M1, justamente para o acionamento. E pode ver que o M já não aparece no diagrama de comando, né? O comando é de acordo com os elementos que são necessários justamente para comutar posições, né? Tá ligado, não tá ligado, se chegar na corrente tal, uma proteção, né? E assim vai. Aqui, outro diagrama, né? Já aumentou o comando aqui, muito parecido ainda a parte de potência. Também já trouxe botões, né? Esse S1 aqui, ó, faz o caminho da contatora. Pode ser que mude se o botão for acionado, né? O S1, que vai estar normalmente aberto. Tem sinais luminosos também aqui, né? H1, H2, H3, justamente para mostrar para o operador, né? Está em funcionamento, tem algum desvio, mas está energizado, né? Ou realmente o equipamento está fora, está parado e desenergizado. Então depende muito da tipo de utilização que vai ser feita. E aqui um outro também diagrama, já muda, né? Ali tem 2 contatoras, provavelmente para fazer reversão, que para fazer reversão inverte 2 das 3, né? Então aqui, ó, o 2, 4, 6, tá vindo 2 no 2, o 4, aparentemente, tá mudando aqui em cima. 1, 3 e 5, o que era o 1 aqui, virou o 5. O que era o 3, né, correu para cá, continuando o 3. O que era 5 virou 1. Então justamente faz isso para ter reversão. Os nossos sistemas, geralmente, quando gira ao contrário, dá mais transtorno, né? Mudou a sequência de fase num compressor, ele não faz mais no desempenho que ele tem que fazer, né? E você tem um desgaste ali do equipamento.
até o fator do ruído, né? Você já consegue identificar. E assim com os motores também. E às vezes, em vez dele insuflar esse ar, né? Para serpentina, ele acaba sugando. E aí, como ele não é projetado para isso, o ataque da hélice ou da voluta, né? Dependendo do tipo de equipamento que você tem, você não tem eficiência, né? Desse sistema de ventilação forçada. Mas a gente aprende aqui também a questão da reversão desses sistemas. Então, aqui é um sistema com reversão, né? Do lado esquerdo, e aí o diagrama de comando já fica muito maior para identificar o que é feito em cada um desses pontos, certo? Além disso, saindo dos diagramas, entrando um pouco nos quadros, né? Acaba não sei quantos dão manutenção, né? Já trabalham nessa área ou são instaladores. Isso aqui faz parte do nosso dia a dia, né? Então, são conjuntos, né, conjuntos de dispositivos adequadamente agrupados, incluindo suas ligações, estruturas e compartimentos, e tem a finalidade de proteger, comandar ou controlar os sistemas elétricos. Então, a mesma norma lá, 5410, né, os quadros elétricos de distribuição devem ser instalados em locais de fácil acesso, possuir grau de proteção conforme as condições do local, onde ele será instalado, identificação do lado externo, identificação dos componentes. Então, isso aqui é o que a norma traz, né? Infelizmente, não sei onde vocês passam, mas onde eu passo é muito difícil encontrar tudo identificado. E por muitas vezes até questão de seguir, igual esse aqui, tá no padrão, né? Tem os barramentos aqui fazendo distribuição para os disjuntores, e os disjuntores já saem com a canaleta aqui, né? Posicionando os condutores, justamente evitando aí maiores problemas. E é bem provável que tenha um acrílico aqui protegendo também, né? Esse barramento justamente para evitar que alguém sofra um acidente nesse quadro, né? Então eles são fixados com esses trilhos, né? Padrão DIN, porque, salvo engano, a gente falou sobre disjuntores, padrão NEMA, padrão DIN, na nossa aula de eletrotécnica. Não. Falou não, então eu não tenho as imagens aqui, mas eu creio que muitos já tiveram contato. Aqueles disjuntores mais antigos, que eles eram da cor preta, muitos já viram aí, né? Hoje em dia já é menos comum. Aquilo lá é quando você vai procurar, né? É um disjuntor padrão NEMA. Hoje em dia, se você tiver um quadro antigo e não tiver os trilhos, né, que encaixem um DIN ou posicionamento, para você comprar um NEMA dá uma canseira, né? São aqueles pretos mais antigos. E tem os DIN que são o que a gente usa hoje, né? Geralmente eles são branquinhos aí, muito mais moderno e muito mais prático de utilizar. Então, os trilhos de fixação utilizados nos sistemas elétricos são confeccionados em aço ou alumínio e são empregados na fixação de dispositivos, como, por exemplo, contatores, fusíveis e conectores. Esses trilhos possuem tamanhos variados e podem ser cortados com a lâmina de serra na medida que melhor atender o projeto. Então, é padrão DIN porque os nossos componentes, tanto aqui as borneiras, né? As nossas contatoras, os disjuntores são todos aí já confeccionados conforme a norma DIN. Então tem que estar posicionado em trilho, justamente para fazer a fixação lá. Então aqui, ó, se esses disjuntores até tem a questão do barramento para fazer o apoio deles, né? Mas muitas vezes não está com o barramento aqui na espinha de peixe, está por cabo, né? Flexível. E aí para estar bem organizado, você precisa colocar o trilho. Além disso, canaleta também para evitar o fio ficar exposto e para proteger. Então, caneta PVC, né, material rígido e resistente a impactos, além de não propagar chamas em caso de incêndio. Então, normalmente no trajeto dos condutores, a necessidade de curva de 90, aplica-se um corte de 45 nas extremidades das canaletas que se encaixarão, justamente para fazer a curva aqui em cima, né? Tá subindo, e aqui ele poderia colocar até outra canaleta, dependendo do caso, né? Na parte de cima desse quadro. A gente utiliza os trilhos, utilizam, né? As canaletas, justamente para deixar padronizado, né? E evitar, porque os fios também não ficam na posição que a gente deixa. A gente vai lá, faz a instalação, fica bonitinho, parece que tá bem legal. Mas com o passar do tempo, né, a gravidade atua e eles vão perdendo essas posições. Então, às vezes, pode ser que até o fio encoste em algo que não deva, né? E aí você pode fechar um curto
e dependendo do quadro onde você tiver, causar um incêndio. São alguns cuidados, né? Além de transparecer, né, um trabalho muito melhor feito, ainda tem a questão da segurança. Então, né, os conectores, também conhecidos como os bornes, né, são dispositivos que executam a união elétrica entre condutores com a finalidade de extinguir e diminuir as fugas de corrente geradas por emendas. Então, imagina se você não tivesse a borneira lá na condensadora, né, se tivesse que emendar todos esses cabos. Então, a borneira, além da segurança, se alguém puxar um fio, se você tivesse uma emenda ali, por mais que hoje em dia tem técnicas aí que emendam fio muito bem, né, mas você poderia ter algum desgaste. E ali com o conector da borneira, né, sendo aquele por parafuso, né, você tem um aprisionamento, uma fixação muito melhor. Então, quais são as funções, né, desses conectores? Evitar que ocorram perdas e consumo desnecessário de energia elétrica, reduzir ou extinguir a quantidade de emendas de fios nas instalações elétricas, que ponto de emenda é igual solda, né? Quando a gente pega lá a panqueca inteira, ou em vez de fazer uma instalação por menos de 15 metros, em vez de pegar uma panqueca inteira, a gente está com 2 pedaços que é soldar. Então, a solda é um ponto que pode trazer um transtorno, assim como as emendas, né, dos nossos condutores. Então, além disso, simplificar e organizar o trabalho dos profissionais eletricistas, facilitar a inspeção, aferição, verificação, reparos e manutenções, né, nos pontos de conexão, evitar ocorrer isolamento com possibilidade de causar eventuais acidentes, conservar a qualidade dos contactores e contribuir para praticidade, segurança, estética e eficiência, né? E aqui temos os terminais também, né? Então, a gente tem os nossos terminais, além das borneiras, né? A gente tem os terminais. E aqui ajuda, né? Por exemplo, vou colocar o meu condutor num disjuntor. Se você faz com um cabo, né? Muitas vezes você decapa o cabo ali num tamanho que fica uma parte exposta ainda embaixo, que não entra no aperto ali do seu disjuntor, né? Quando você aperta. Você fica com um pedaço exposto do seu cobre. É um ponto não isolado. Com o terminal, como você prensa ele no fim, né? No seu condutor, você evita até ter esses tipos de pontos. Segundo você evita. E esteticamente é melhor, né? Como os nossos sistemas não são tão grandes, a gente não precisa anilhar. Mas vários outros sistemas, né, até para identificar na hora da manutenção ou na hora da instalação mesmo, você além dos conectores, né, dos terminais, que ele tem garfo, tem o olhar, tem terminal agulha, né? Você também identifica os cabos e facilita quando você anilha eles. Anilhar é aquela pecinha, tipo uma espécie de um polímero, né? Parece um plástico que você coloca no cabo com número ou com uma letra para fazer identificação. Aqui, ó, ele usou uma espécie de anilha, né? Do lado esquerdo, vermelhinha e amarelinha ali no condutor. E aqui ele usou um outro tipo de anilha, né? Já vem plotada, né? Vem escrito nessa anilha aqui qual é o condutor. Nesse aqui você tinha que montar as peças, né? Pega uma letra de um, o número do outro e assim vai. Então, para facilitar a identificação dos circuitos dentro dos quadros, né? Os cabos devem possuir anilhas coloridas com inscrições, né? O texto ou numeral, justamente para facilitar, né, a identificação desses circuitos. Quem já passou sufoco aí, um exemplo, a gente estava atendendo um cliente e não alimentava, né, a, a, con- a condensadora. E chegava lá no eletroduto, tinha tanto cabo que a gente nem sabia qual que tinha saído do quadro. Então, sem identificação, você tem a dificuldade se você quiser testar a continuidade, né, fica muito difícil essa continuidade porque o seu multímetro que você está usando não tem um cabo para prova, né, a ponta de prova tão grande. Então, se você identifica, você facilita muito o trabalho, que muitas vezes fica muito complicado fazer, né? Então, essa questão da identificação também facilita na manutenção. E como que funciona, né? A, a firma aqui, ó.
a montagem de um quadro de distribuição com eficiência, né? Então, quais são? Divisão de circuitos, né? Deve ter circuitos bem divididos, por questão de segurança, para selecionar o condutor e as proteções exatas, para também facilitar a manutenção. Um exemplo, se na casa de vocês botar todo o circuito junto, né, de iluminação, dependendo se estraga uma lâmpada ali, você tem que. Não é comum, né? Mas vamos dizer que fosse fazer o procedimento com segurança máxima. Ah, tem que desativar. Aí, para trocar uma lâmpada numa área, você tem que ficar sem nenhum ponto de iluminação ligado no momento. Então, o transtorno que dá. Imagina isso em ambientes maiores, né? Então, a divisão do circuito também é para isso, para evitar condutores também de bitolas, seções nominais maiores, né? Bitola maior, que isso encarece. Evitar também que fique com condutores por grandes distâncias, né? Porque tem a questão da queda de tensão. Então, tudo isso é importante na divisão. Tem as previsões também. Ah, vou fazer aqui Estou fazendo aqui a casa do Wellington, né? O Wellington vai construir. E aí eu vou fazer de acordo com o que ele pediu. Beleza. Mas daqui a um tempo mudam-se, né, as cargas. Por exemplo, chuveiro. Quando o pessoal projetava chuveiro de 5.500 watts, né? Hoje em dia tem chuveiro com mais de 8.000, tem chuveiro que canta, tem chuveiro que faz um show de luz dentro do banheiro, né? Então, se você projeta e não tem uma sobra, né, que a gente chama de fator de segurança, você vai ter um projeto já deficiente com poucos anos. Outra coisa é não deixar previsões para novos disjuntores, né? Você está lá no seu, fez a instalação, a pessoa tem equipamentos de climatização nos quartos. Passa um tempo, ela quer colocar na sala dela, quer colocar no escritório e o quadro já está deficiente. Então tem a questão das previsões também, né? Além disso, circuitos individuais, justamente que a gente chama de TUI, né? Tomada de uso específico. Então, o nosso principal ativo, né, que é o climatizador de ar, o ar condicionado, né, popularmente chamado, você precisa que ele esteja num circuito individual. O chuveiro da casa precisa que esteja no circuito individual também. Ah, na minha casa eu tenho um forno elétrico que ele tem uma potência elevada, né? Também é importante que tenha um circuito individual para ele, né? Normalmente não acontece, mas é interessante. Tem outros equipamentos, né, que consomem uma potência mais elevada, né? Geralmente equipamentos que produzem calor, né, equipamentos térmicos, têm esse consumo elétrico muito mais elevado. Então, com isso, você já faz esse circuito individual, justamente para evitar transtornos. Equilíbrio de carga, né? Quando são aqui na nossa região trifásico, tem que deixar equilibrada, balanceada, para você ter menos desgaste, né, nos seus condutores, para você evitar que uma hora, sem querer, vá instalando tantos equipamentos monofásicos numa fase só, você além de estar desbalanceado, muitas vezes você está colocando o seu condutor no limite. Então é importante sempre estar equilibrando e dimensionar, né, da forma mais adequada possível. Além disso, né, preocupação e execução de manutenção em qualquer sistema que produz trabalho deve ser uma constante. Isso também é válido para os sistemas elétricos, principalmente seus quadros de força, sendo que a manutenção preventiva também seja a execução mais importante, já que ela deve ser realizada periodicamente. Quem já trabalhou com aqueles visores termográficos? Quem já teve contato com eles? Aquelas pistolinhas sem ser que mede só a temperatura, ela tem um visorzinho que você vê os pontos de calor. Aqui o Lucas, né? Wilton, Wellington, Cristiano, Lino, Hélio já trabalharam com visor? Eu não. Com essa específica, não, professor. Com essa ferramenta ainda não, né? Mas esse visor é legal que ele é o seguinte, você mira, né? Ele é como uma câmera, né? Câmera termográfica, ele te dá os pontos que, de acordo com a temperatura, ele faz uma escala. Então, quando você vai aqui no caso, num disjuntor, e encontra um que está com o aperto não tá legal no disjuntor, você vai vendo que o ponto vai ficando mais quente, porque tá tendo uma dissipação ali maior de corrente elétrica. E com isso, quando ele vai ficando mais quente, muitas vezes ele pode até desarmar, né?
Então você vê também, às vezes, você chega numa instalação, não sabe o que está acontecendo. Vai ver, tem condutor subdimensionado, né? Muitas vezes você chega, não tem projeto. E você vê o cabo, realmente ele muito mais vermelho que os demais. Daqui a um tempo, até as nossas manutenções aí na área, como a nossa área é térmica, né? Vai ter o advento aí do visor. Só um segundo. Então esse visor, ele é muito prático. Tive várias experiências e a última, né? Tá fresquinha aí, manutenção no chiller. O pessoal caiu para dentro da máquina, né? Tá lá, tá fazendo trabalho e tudo mais, conferindo, né? HM, pressão e tal. E HM, não sei se eu já falei para vocês, é a interface homem-máquina. Aquelas telinhas que ficam para a gente operar, né? Onde você opera, starta, faz os set points. Isso era um chiller. E o pessoal trabalhando e tudo mais, e o comportamento estranho da máquina, né? A pressão de baixa ficava muito baixa, a pressão de alta muito alta. Típico de quando tem um estrangulamento, né? Não está tendo uma. O ciclo não está normal, né? Você está tendo algum ponto que está gerando, dificultando a passagem, né? Alguma resistência ali que não é planejada. E o pessoal foi procurar. Isso a gente tinha a câmera. Em 2 minutos eu estava até operando ela, encontramos, né? Tinha uma solenoide travada. Então a solenoide estava fazendo um papel de válvula de expansão, que não era o caso, né? E assim, não a expansão que deveria ser, uma expansão com a área para passagem do fluido bem pequena. Então com isso, com o visor, a gente identificou muito fácil. Pegar uma linha de um Schiller, ela é bastante grande. Você vem e como fala, verificando cada um dos elementos e componentes, né? Gastaria mais tempo. Então o visor veio, rapidão a gente identificou, veio passando na linha, né? Conferindo, e identificou lá um ponto que não deveria estar naquela temperatura. Então a gente vai sempre setando, né? Fazendo esses set points ali, verificando se aquele ponto está na temperatura certa. Por exemplo, você saiu do compressor ali, um split normal. Você vem com um penta da vida e coloca ali, tá saindo do compressor uma temperatura de 30, 40 graus, você já sabe que não tá legal, se o compressor tá com algum problema. Ah, tá sendo uma temperatura de acima de 70, né? É o mais comum. Beleza. A nossa temperatura de saturação do R22, salvo engano, está entre 47 e 48. Estou colocando meu penta ali no final da condensadora e o fluido está saindo a mais de 50. Então, pô, não está condensando, né? E ele está com algum problema na condensadora. Muitas vezes meu motoventilador já está com o capacitor descarregado. Então, assim, a gente consegue vir no sistema verificando até como a gente usa muita pressão, né? Que é o mais comum. A gente tem a temperatura também um aliado para facilitar nas identificações das nossas corretivas, né? E aqui nos quadros também, né? Linkando aí um visor termográfico ajuda muito. Ou não tem um visor, vai lá e confere, né? O aperto, né? O reaperto de cada um dos pontos de conexão. Verifica se o quadro está limpo. Muitas vezes a pessoa vai aumentando muito o quadro e não coloca um ponto, né? Para trocar calor. Dependendo do tipo de equipamento que tiver, você tem que colocar um sistema de ventilação também para exaurir esse, esse ar quente de dentro do quadro, né? Tá sempre pintado ali, pintura legal, as canaletas. Então são sempre cuidados aí que para a gente facilita, né, a vida quando tá tudo redondo. Aí a preventiva vem justamente para nos auxiliar nesses casos. Então aqui, né, trouxe manutenção preventiva, estágio de conservação dos condutores e suas ligações, né? E lembrando que a nossa área também já teve alguns casos bastante tristes, né? E muitas vezes pela parte elétrica. Eu lembro agora daquele fato bastante triste envolvendo o clube de futebol aí, né? Acho que muita gente lembra que pegou fogo nos contêineres lá por causa dos equipamentos de ar-condicionado. Então, muitas vezes essas ligações, né? Tava com emenda, tava com condutor mal, mal selecionado e isso causa transtornos e até, né, a gente chegar a perder vidas, né? Então, tem que ter um cuidado bastante elevado com essa parte. Tem a verificação das conexões dos eletrodutos, né? Substituição dos contatos, verificação das vedações entre entrada e saída de cabos,
verificar o isolamento, né, que é o terra, medir e certificar sobre a grandeza elétrica dos dispositivos, tensão, corrente. Um exemplo, não sei se eu já falei com vocês também, sobre ainda a elétrica, está tendo muito esses dias, questão de alimentação. Geralmente se for para o entorno da cidade, né, as regiões mais distantes, a gente tem sofrido muito com isso na região norte ali, da Santa Genoveva, na região lá do campus Samambaia, né? Que é a subtensão. Então, está alimentando ali. Os nossos equipamentos, eles são projetados para 220 volts, com um range de 10%. Então, se a tensão estiver abaixo de 198 ou acima de 242, o seu equipamento não funciona. Então, muitas vezes a pessoa fala, pô, tô com problema, vai conferir compressor, vai conferir disjuntor, e tem a questão da subtensão, a subalimentação na tensão, né? Então, já pegamos aí tensões de 175, e esse é um ponto também que pode trazer transtorno, né? E é importante a gente sempre atentar nessa questão. Então, as grandezas a gente confere, né? Muitas pessoas aí confere se a pressão, né, do fluido ali, a carga de fluido tá boa, comparando a corrente, né, do compressor com a nominal, se tá ali próximo. Vou fazer um teste ali do meu compressor se tá legal. Vou lá medir a resistência dos bornes, né? Se for, não sei se todo mundo usa, né? Quando vai conferir o esquema lá, se for monofásico, o somatório das duas menores tem que dar um valor praticamente similar à maior resistência, né? Ou se for trifásico, a gente mede essas resistências lá entre os bornes e tem que dar valores similares, né, nas três fases. Então, as grandezas também servem, né, para a gente trazer diagnósticos, né, entender o que está acontecendo. E a corretiva, né, ocorre após uma falha percebida e vai depender já da anomalia apresentada no sistema para então ser executada, né? A corretiva já é hoje em dia a planejada, né, quando você sabe que ali está com defeito, mas para no momento que dá, ou a não planejada que aqui já parou mesmo e não tem jeito nenhum, né? Você já tem que correr contra o tempo. Certo, senhores? Ficamos com alguma dúvida, algum questionamento? Podem ficar à vontade. Então tá ok. Tranquilo? Os demais? Por enquanto, tudo certo, né, professor? Tudo certo, Wilton? Show de bola. Da minha parte, ok. Ok. Fechado. Então, senhores, só reforçando lá, né? Na biblioteca tem um vídeo ali de menos de 30 minutos falando sobre tipos de partida. Vai ser importante vocês assistirem aí. E a gente vem construindo, né, a nossa base. É provável que talvez não na próxima semana, mas na outra, a gente já entre no CAD-Simo, né? Para deixar vocês prontos para trabalharem as SAPs, né? A gente vem falando sobre as duas primeiras. A terceira a gente traz o CAD-Simo, né? Para a gente exemplificar. E posteriormente a gente vai trazendo assuntos a mais, né? Que querendo ou não, essa parte elétrica aí, talvez todo mundo aqui, espero, né? Que todo mundo já seja safo, mas na nossa área é a área que o pessoal sente mais dificuldade, né? Todo mundo fica muito bom na parte mecânica. E na parte elétrica vai ficando fica um pouco mais difícil esse acesso. Então, se vocês tiverem dúvidas também, acontecer algum problema no serviço de vocês aí e tal, traz aí pra gente trocar figurinha, né? Às vezes tem outro colega que já passou por algo similar, ou eu mesmo já passei, né? E aí a gente vai justamente, além de ficar na teoria aqui, a gente linka, né? Com o nosso mundo real aí, com a prática. Fechado? Ok. Ok. Fechado. Então, senhores, agradeço aí a presença de todo mundo, né? Tava já com saudade de voltar aí com as nossas webs. E vamos seguir firme aí que esse módulo 2 Deus abençoe que vai ser o mesmo sucesso que a gente teve no módulo 1, tá bom? Então fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Depois só manda o documento lá, professor. Agora, deixa seu e-mail aqui, deixa eu ver se você já colocou. Eu lembro que você mandou um e-mail para mim, Wellington, só que eu tive trocar o meu e-mail, eu não tenho mais o seu. Se você puder escrever aqui, aí você já me dá um feedback. Eu te mando agora, você já me dá o feedback
Eu já fico sabendo se foi algum problema lá ou teve algo diferente. Tá bom? Te mando e-mail agora, tá, Wellington? Só encerrando a nossa web aqui enquanto renderiza, já te mando e-mail. Ok, professor, tudo bem. Fechado, senhores, com Deus. Até a nossa próxima web. Boa noite, professor. Com Deus. Até mais.